Ô, gente, ó, informação do Rodrigo Genta. Quem der a informação e não citar o Rodrigo Genta, tá chupando informação e não tá dando crédito. Lá do Deus me dibre de que o diretor de futebol, Alexandre Matos, está encaminhando uma negociação, aliás, já iniciou uma negociação com o Cruzeiro. O Pedro Mesquita, da XP Investimentos, foi até Boston conversar com o Alexandre Matos, foi até Boston tratar com o Alexandre Matos sobre a possibilidade dele ser diretor de futebol do Cruzeiro. Aí, a gente que diz aqui, vez por outra, de que o cruzeirense não tem um dia de sossego, de paz, isso me parece, eu não estou dizendo eu não estou cravando que o Alexandre Matos venha para o clube. O Pedro Mesquita, da XP Investimentos, foi até lá, já iniciaram uma negociação. O Alexandre Matos tem outras propostas, uma delas do próprio Vasco da Gama, tem outro grande clube do Brasil que fez proposta, mas não consegui confirmar qual era o clube, e o Cruzeiro interessado. O que nós descobrimos depois da informação do Rodrigo Genta. Os Estados Unidos também tem. Isso, a permanência lá e uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos, bem lembrado. O que nós temos de informação é que o Matos só viria para o Cruzeiro se o Pedro Lourenço estiver na cabeça da operação. Por quê? Porque o Pedro Lourenço está para o Cruzeiro hoje, como os Meninhos, Guimarães e o Salvador estão para o Atlético. Então, o Pedro Lourenço é uma figura que tem credibilidade, que tem dinheiro, é um cruzeirense de 4 costados, e o Alexandre Matos, a informação que eu tenho é de que ele só viria se o Pedro Lourenço estiver na cabeça da operação. Estar na cabeça da operação seria pagar o transfer ban, pagar em dia os salários, garantir o pagamento em dia dos salários, e aí o Alexandre Matos viria para o Cruzeiro. Só que tem um outro detalhe. Aí você me pergunta, o treinador do Alexandre Matos é o Vanderlei Luxemburgo? Eu fui atrás da informação agora, antes de entrar no ar, e a informação que eu tenho é exatamente essa. Sim, não justifica demitir. O Luxemburgo será, ou seria o técnico do Cruzeiro para a próxima temporada, caso o Alexandre Matos venha. Mesmo se o Alexandre Matos não vier e o Pedro Lourenço estiver operando na cabeça da operação, como timoneiro, o Luxemburgo continua, o Alexandre Matos viria. Eu não estou cravando que venha, tem que falar isso 200 vezes para os caras acham que você está cravando. Não estou cravando, e a informação nem é minha, é do Genta. O que eu apurei é que só vem se o Pedro Lourenço estiver na ponta da operação e se pagar o transfer ban e se os salários não só colocar em dia agora não. A garantia de salários em dia a partir de janeiro. E mais que a SAF, né, o Everton, que é um futuro aí mais próximo para o Cruzeiro, e aí a gente está falando de metade do primeiro semestre, vamos dizer ali abril, maio, tá? Mais do que esse projeto, o torcedor do Cruzeiro e o próprio Cruzeiro, eles têm que viver até lá. Eles têm que o clube, a instituição vai existir aí no começo de temporada, planejamento para 2022. Aliás, essa temporada de 2022 já começa sexta-feira, porque na quinta o Cruzeiro encerra a temporada de 2021, e aí com férias aos atletas e já posteriormente uma apresentação em janeiro com o retorno do calendário 2022, já tem que estar trabalhando, já tinha que estar construindo esse novo elenco, muitos contratos se encerrando, o próprio Luxemburgo na última coletiva falando lá que tem que correr, quem come macarrão quente é melhor, né? Fazendo algumas analogias assim, e o que a gente vê nessa sua informação junto com a do Genta, vocês trouxeram aí sobre o Alexandre Matos, é que hoje existem mais perguntas do que respostas. Será que o Pedro Lourenço vai encabeçar, então, esse projeto? Será só o Pedro Lourenço que ficará responsável pelos pagamentos para trás e para frente até a SAF? Porque até a SAF tem salário. Será que não pode ser um negócio, por exemplo, de mais empresários? Não, estou dizendo o seguinte, a partir de janeiro, coloque em dia, e a partir de janeiro você assume toda a operação, não deixa atrasar e o para trás mente depois vê. Será que não teria isso?
você trouxe mais uma pergunta, e é o que eu estou acabando de falar. Com relação ao Alexandre Matos, não tem discussão, tem identificação com a cidade, com o clube, conquistas, o torcedor gosta, o currículo dispensa aí comentários, é um ótimo gestor aí, diretor, né, um executivo do futebol, apareceu com grandes conquistas, com grandes trabalhos, grandes elencos e outros não tão grandes como o próprio América, mas conseguiu um bom resultado. Com relação ao nome, não tem por que não ver o copo meio cheio. Da parte positiva. Eu acho até bom para o Cruzeiro pensar assim, né? Porque aí joga 2020, 2022, 2020, 2021 para debaixo do tapete e pensando coisas novas. Não vale a pena ver de novo, né? Do jeito que foi. Mas depois disso, depois dessa análise, depois de ver a parte positiva, o próprio Alexandre, e você está trazendo aí informação que ele vem se o Pedro Lourenço se tiver salário em dia, então até lá, como é que eu vou ter certeza disso? Onde que o Pedro Lourenço já cravou a permanência dele como um apoiador fiel, então, para que esse projeto? Eu já falei com vocês o que eu acho. O que eu acho? Eu acho que o Pedro Lourenço pode ser o cara do dinheiro. Não, isso eu não tenho dúvida. Eu não sei se vai ter mais gente com ele. Não. Da SAF. Um dos investidores, ou até mesmo o investidor, não sei. Então eu acho que pode ser o Pedro. Não é informação, é achismo puro, tá? Então, pode ser o Pedro Lourenço. Dentro desse achismo seu, você faz com que o dinheiro que ele esteja colocando agora seja batido, então, lá na frente. Vai saber se não, né? Não. E se o que colocou antes também... não colocou antes foi patrocínio. Patrocínio. Aí não poderia ser. O Gomide. Então tem muitas perguntas para a gente fazer e poucas respostas. São muitas perguntas, são várias perguntas e que a gente não tem a menor ideia, Gomide, das respostas. Nome é ótimo. Porque, por exemplo... Que é um bom nome. Para o Alexandre Matos aceitar, ele precisa de garantias. As garantias precisam ser dadas, pelo menos é o que eu imagino, se o Pedro Lourenço não for o grande investidor, as garantias ao Alexandre Matos elas só podem ser dadas até o momento da virada. Porque se na virada não for o Pedro Lourenço o grande investidor, e quem chegar e disser, não, eu não quero do jeito que está aí. Agora, independentemente de qualquer coisa, a hora é agora, Gomide. Porque, como diria o filósofo, o poeta, o tempo não para. Everton, assim, o Cruzeiro precisa começar o quanto antes, né, o planejamento para 2022. Né? Atravessa aí algo